Não é o seu dedo que é podre, mas o seu subconsciente que está intoxicado com registros traumáticos, emoções não digeridas, crenças e que fazem você se sentir atraído ou atraída por pessoas que vão corresponder a estas informações que estão impregnadas no seu subconsciente. A questão é essa, não é você atrair pessoas, quem você atrai, mas é por quem você se sente atraído, atraída. Porque se lá no seu subconsciente tem informações que fortalecem, que te nutrem no seu amor próprio, porque amor próprio faz com que você tenha boas escolhas e decisões, você não vai se sentir atraído, atraída por qualquer pessoa que não te ofereça aquilo que você merece. O tom da nossa conversa não é quem você atrai, mas é por quem você se sente atraído, atraída. Porque você vai continuar atraindo pessoas de todos os tipos. Mas é por quem você se atrai. E o porquê? De um lado tem pessoas que demonstram ter o melhor a te oferecer, mas estas não te atraem. De um outro lado, tem aquelas pessoas que já têm um histórico duvidoso, que já têm um histórico maldoso, que tem uma indisponibilidade emocional, sentimental anunciada, tem um desrespeito levantado ali no tom de voz, no seu comportamento, na maneira de direcionar-se a você. E aí você se sente atraído, atraída. Por quê? Os jogos emocionais, sentimentais, os engatilhamentos à insegurança e você tá ali, atraído, atraída. Por que a calmaria, o aparente tédio, porque não tem um problema alarmado nessa possível relação, isso não te atrai? Mas a confusão, a angústia, o desespero, os engatilhamentos, por que isto atrai? Esse subconsciente intoxicado por eventos, registros traumáticos, memórias não digeridas, feridas, ele se comunica com possíveis possibilidades que vão fazer um processo atrator entre elas. E é este processo que gera essa química de atração. É subconsciente. Porque se for consciente, seria assustador. A gente pensar que eu tenho consciência que aquela pessoa ela não tem condições e não quer me oferecer o melhor e ainda assim eu quero permitir que essa pessoa adentre o meu espaço, adentre a minha vida. Seria assustador pensar que é consciente. Porque quando a gente fica consciente, a gente entende que a gente precisa de ajuda. Que tem alguma coisa acontecendo dentro de mim que está carecendo da minha presença, do meu acolhimento. E às vezes não vai ser sozinho, sozinha que eu vou conseguir lidar com tudo isso.
Então eu vou precisar pedir ajuda profissional, para poder interpretar as coisas que eu vou ter que lidar. E é desconfortável se colocar neste lugar de escuta, visitar estas feridas, tomar consciência de vazios, de carências, se enxergar como uma dependente emocional. Mas é só assim que verdadeiramente eu trilho um lugar de libertação. Por mais doloroso que seja, é um dos processos mais libertadores também. Porque, como já foi dito por Jung, enquanto você não conhecer o seu inconsciente, ele vai direcionar a sua vida e você vai chamar isto de destino. O que está no subconsciente predominando gera influência no jeito de pensar, de sentir, de agir e de ser. Só que quando eu assumo este lugar de coragem, corajoso, corajosa, não porque eu não sinto desconforto de ter que olhar para este lugar, mas porque eu assumo este lugar de escuta, de acolhimento para comigo mesmo, mesma. E quando isso acontece, algo dentro de mim começa a se transformar. Logo, as pessoas pelas quais antes eu me sentia atraído, atraída, já não mais me atraem. Eu não tenho mais conexão com pessoas que me oferecem o pouco, que me oferecem migalhas emocionais. Antes, quando eu estava carecendo de afeto que não foi dado em algum lugar da minha existência, quando eu estava com vazios e que só poderiam ser preenchidos por mim mesmo, mesma, estas migalhas, elas se conectavam, elas aparentemente supriam, me complementavam, me fazia me sentir completo, completa na presença de alguém. Só que quando eu realizo este processo, que pode ser desconfortável, doloroso para mim, olhar para estas minhas questões, assumi-las, eu começo a me nutrir, eu começo a me fortalecer, eu começo a me conectar verdadeiramente com quem eu sou, na minha essência. E quando isso acontece, eu já não estou mais no desespero de estar com alguém, porque eu estou comigo mesmo, mesma. A conexão para com uma outra pessoa, ela acontece de um acordo aonde duas pessoas querem compartilhar a jornada enquanto estão vivendo vários processos aí da sua existência. É para fazer bem, é para ser gostoso, prazeroso, potente. Às vezes vai ser necessário diálogo,
compreensão, empatia, escuta ativa, para compreender o outro, porque é um ser humano complexo, assim como eu. Mas não cabe esse lugar das microviolências, não mais. Porque eu estou consciente do que eu sou, do que eu tenho e posso me oferecer. E posso oferecer ao outro. Mas se o outro não tem, não está disposto, disponível para me oferecer o melhor que eu posso, por quê? Qual a necessidade de provocar este sofrimento desnecessário a mim mesmo, a me colocar em um lugar de insegurança, de desgaste emocional, psicológico, mental, energético? Não estou falando de pessoas que fazem você pensar que são uma coisa e são outras. Você se atraiu por aquilo que a pessoa demonstrou que era, mas não era. Era mau caráter, mentiroso, mentirosa, manipulador, manipuladora. Não é sobre este tipo de atração. Você se sentiu atraído, atraída por aquilo que foi vendido a você em uma manipulação. Aí você descobre quando a pessoa ela já não consegue mais sustentar aquele personagem. Você foi enganado, enganada. E a culpa disto é do outro. O mau caratismo, a manipulação, o jogo baixo, sujo. É necessário colocar nomes para você conseguir se auto-identificar e não assumir lugar que não te pertence. Nós estamos falando de quando você já sabe o que o outro é, o que o outro mostra, o que o outro diz está ou não está, e ainda assim você se sente atraído, atraída por essa pessoa. É sobre este tipo de atração que nós estamos falando. Se sentir atraído, atraída por registros que se comunicam daqueles a nível subconsciente, que vão fazer você experienciar a escassez emocional, de afeto, a insegurança, a falta que você sempre esteve sentindo ao longo da sua vida. Isso se naturalizou. Muitas pessoas dizem que este lugar do afeto que vem em uma reciprocidade é desconhecido para elas. É desconhecido. Mas elas conhecem a manipulação, a falta de reciprocidade, os joguinhos emocionais, as mentiras. Elas já conhecem todo este cenário, mas elas desconhecem o amor saudável, o amor empático, o amor que vem da reciprocidade, da disponibilidade. Então é necessário este acolhimento, este olhar mais profundo para o que nós carregamos no subconsciente que ali esteja carecendo de tratamento,
tratativas que somente a gente pode dar. E quando realizamos esse processo, aí tudo muda. Tudo muda. Você passa a ser seletivo, seletiva para com as pessoas que se aproximam da sua vida. E nós estamos falando de relacionamento, mas isso é em todos os níveis e sentidos. Quando você realiza esta mudança no seu subconsciente, tomando consciência do que estava lá, precisando da sua atenção, do seu carinho, do seu olhar, tudo muda em todos os níveis e sentidos para aquilo que você aceita e não aceita na sua vida. Este era o tom da nossa conversa hoje. Não é o dedo que é podre. Seja para relacionamento, no caso, estamos falando de relacionamento, ou para qualquer outra coisa, mas a influência subconsciente que acontece pela intoxicação de registros que comunicam com essas possibilidades de se fazer viver aquilo que já é conhecido, predominantemente no subconsciente. Se inscreva no canal, comente, curta, compartilhe com quem precisa escutar o que nós conversamos aqui. Sou muito grato pela sua presença aqui neste momento. Bênçãos infindáveis a todo o teu ser. Aqui no canal tem o protocolo Raiz Afetiva, que ajuda a trabalhar a dependência emocional e a promover uma reorganização emocional. Ele é composto por 4 áudios. Neste processo, você vai conseguir entrar em um estado de presença maior para observar as questões internas que precisam de serem transformadas. Ele se encontra na playlist do canal.